Oi gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou aqui mais um dia para a honra e glória dele. Espero que gostem da pregação e sejam edificadas por meio dela. Vão deixando o seu like, se inscrevendo e clicando no sininho para não perder nenhum vídeo. E se vocês puderem compartilhar para mais de pessoas que vocês puderem, agradeço, pois vocês irão fazer lá em Marcos 16:15, que é o ID. Abram vossas Bíblias em Lucas 15, do 11 ao 32. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o comandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E dizendo-se, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. E levando-se, foi para seu pai, e quando estava longe, viu seu pai, e se moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pôr dele um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou-se, e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, pois, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com os meretrizes, mataram o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos-nos, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Como podemos ver lá em Lucas 15, na parábola, o filho desistiu de ficar perto do pai, desistiu de ficar perto da fazenda e foi-se embora procurar um rumo. Mas mesmo assim, quando voltou, o pai não tinha desistido dele. E isso é o que acontece conosco quando a gente desiste de Deus. Ele nunca vai ter desistido de nós. Ele sempre vai estar perto de nós. Infelizmente, negamos sempre a Deus todos os dias, desistimos dele, mas sempre Deus vai estar perto de nós, porque Ele nunca vai desistir de nós. Ele ama muito nós, como a maior prova de amor que Ele pode dar, Ele deu a gente, está lá em João 3,16. Então Ele nunca vai desistir de nós.
Ele provou que ama a gente, então a gente não pode desistir dele. Somos filhos, mas mesmo assim, às vezes, somos como o filho mais velho, que mesmo sendo filho, age como um servo. Mas antes a gente tem que saber que a gente somos filhos dele. E não só apenas servir a Deus, mas procurar ter um relacionamento com ele. Às vezes só estamos servindo, mas não procuramos a presença de Deus, não procuramos a intimidade com ele. Procuramos estar perto, dia após dia, perto dele. Só procuramos servir, mas nunca procurarmos uma intimidade com ele. Temos que entender que antes de sermos servos, temos que ser filhos dele. Temos que procurar uma intimidade com ele. Antes de ser servo, escolha ter intimidade primeiro com ele. Não seja como um filho mais velho, seja como um filho mais novo. Mesmo desistindo, ele foi procurar o Pai. E assim temos que ser com Deus, sempre procurarmos o melhor para nós, que é Deus, procurar sempre a Deus, pois sem Deus não somos nada. O que seria de nós sem Deus, né? O que seria que se a gente não tivesse Deus? Pois a gente desiste sempre de Deus, e Deus sempre está do nosso lado. Não importa com o que a gente faz, mas apenas ama a gente. Por isso, não desista de Deus. Seja como o filho mais novo. Fique na presença do Pai. E não seja só servo, mas seja filho. Procure mais a intimidade de Deus. Comece a procurar mais e mais a intimidade com Deus. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é o nosso pastor e nada nos faltará, por que ainda estamos tão longe dele? Por que ainda estamos tão saindo da presença dele? Porque a gente deveria estar mais perto dele. Felizmente, nós humanos somos pecadores. A carne faz a gente sair de perto mais de Deus, mas a gente não pode deixar a nossa carne subir a cabeça da gente. A gente tem que deixar o Espírito mover sobre nós. Temos que procurar mais a presença de Deus. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia nem isso. Isso é o que acontece conosco. A carne não dá vontade, não faz nossas vontades espirituais, mas sim as carnais. E a gente não pode deixar as vontades carnais tirar o que a gente tem vontade de fazer, espírito fazer. Então procure mais a Deus, leia mais a Bíblia, faça o devocional e Deus nunca vai deixar nada faltar a você, pois Deus é o nosso pastor. Então procure mais a Deus e deixe as coisas de lado, procure somente a Deus. Não deixe essas vontades carnais tirarem o que o Espírito Santo quer que você faça, que é ler a Bíblia, fazer o devocional. Mas não tem um tempo de ler a Bíblia. Isso é o que sua mente carnal pensa. Mas você tem que colocar Deus como prioridade e não as coisas carnais. Então deixe tudo de lado e vá procurar a presença de Deus, que é a única coisa que vai te dar a vida eterna. A única coisa que nunca vai passar. Tudo isso vai passar, menos a presença de Deus na sua vida. Então procure intimidade com Deus. Não procure as coisas vãs, as coisas carnais. Procure apenas a presença de Deus, a intimidade com Ele. Procure a intimidade com Deus.